Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Que a gente está vivendo em um mundo onde os valores estão invertidos. Isso já não é novidade para muitas pessoas. Já não se vive um mundo onde a gente pode confabular segredos, repartir ideias, compartilhar certas coisas. O mundo hoje é coberto por muitas invejas, cobiças. Se a sabedoria não estiver em nós, nossa vida dá aquela travada e às vezes a gente fica perguntando ou se perguntando: por que está acontecendo isso? Por que as coisas não vão? Talvez é porque a gente tenha aberto demais a boca ou aberto demais os ouvidos para escutar algumas coisas que não vieram, na verdade, para nos ajudar. Vieram para nos fazer desanimar. Eu quero começar aqui essa mensagem com uma pequena frase, um provérbio que é antigo, não é bíblico, né? Mas tem tudo a ver também com a palavra de Deus, porque Deus nos ensina muitas coisas, né, irmãos? A ter cuidado no que fala, e a gente também, pela palavra, a gente sabe que a gente tem que ter cuidado com o que ouve, né? Por isso temos que ter o dom do discernimento, saber que espíritos nos rondam, tanto os que nos falam alguma coisa e tanto para aqueles para quem a gente vai falar alguma coisa. A gente tem que ficar muito esperto. Tem um ditado que diz, né? Ou um provérbio: a palavra é prata, o silêncio é ouro. Então começo essa mensagem dizendo para você: você tem sonho? Você quer vencer? Você tem algum projeto? Quer ver isso concretizado, seu sonho realizado? Meça as palavras, escolha muito bem para quem você fala alguma coisa ou pede uma opinião, porque olha, nem tudo o que reluz é ouro. Entenda bem para que as coisas comecem a dar certo na sua vida. Porque hoje tem muita maldade e vai saber por que alguém está com a vida enroscada, a sua vida não vai. Vamos tomar cuidado. E vamos tomar cuidado também com as coisas que a gente escuta, né? Tem gente que fala alguma coisa que realmente quer nos ajudar. Tem gente que fala alguma coisa para nos desanimar. Tem gente que é tão amigo, tão verdadeiro, que você pode ter um sonho mais esquisito do mundo. Aquela pessoa às vezes nem entendeu bem o que você queria dizer para ela, mas ela vai dizer assim para você: não, vai, pega firme, vai dar certo. Agora, aquele que não é seu amigo, você pode passar uma ideia, essa ideia ser a mais clara do mundo. Ele entendeu completamente, ele finge que não entendeu, bota dificuldade e te diz assim: não faz isso não, que esse negócio vai dar errado, tá perigoso, não é tempo disso, não é época mais para isso, para aquilo. Então vamos tomar cuidado, tá bom? Veja bem, eu vou te contar duas histórias aqui e você medite sobre elas e retire delas alguma coisa que possa te ser útil. Diz a primeira história que eu vou te contar que um senhorzinho morava num sítio, na verdade ele era o proprietário do sítio, e na beira desse sítio passava uma estrada que era muito movimentada. Ele só tinha um filho e esse filho estava na capital estudando, fazendo direito, né? Queria se tornar advogado. Era um moço muito inteligente, na verdade. E quando o senhorzinho olhava o movimento daquela estrada, ele ficava pensando algumas coisas. Ele não tinha saúde para trabalhar naquela roça, tinha uma aposentadoria muito pequena, precisava de um acréscimo de renda. Então ele logo pensou: gente, aqui no meu sítio tem muitas frutas, muitas coisas naturais.
E eu gostaria de montar aqui na beira dessa estrada uma barraquinha ou um pequeno cômodo onde eu pudesse vender aqui um suco de laranja, um suco de abacaxi, coisas aqui da terra. Vender um pastelzinho, alguma coisa que também possa ter aqui, e para o pessoal ter uma comidinha mais natural, uma comidinha mais suave. E ele fez isso, meus irmãos. Ele montou ali um pequeno comércio e o comércio começou a dar certo. As pessoas paravam ali, tomavam um suco, comiam um pastelzinho, um franguinho que ele fazia, um almocinho, e aquilo começou a realmente ter prosperidade. Deu na cabeça dele que ele iria aumentar aquilo. Já não estava dando para atender bem as pessoas. Muita gente parava ali e fazia o seu lanche e já era parada obrigatória. Quando ele fala em aumentar, ele fala, não, mas eu não vou fazer isso agora não. Meu filho está em São Paulo, semana que vem ele está aí, é fim de ano, já está de férias, vai passar alguns dias aqui comigo, não vai ficar muitos dias, né? Ele tem mais compromissos, mas diz que vai passar uma semaninha aqui comigo. E nessa semana eu vou trocar umas ideias com ele, né? Eu vou falar que o meu comércio está bem, como é que surgiu isso, agora eu estou precisando aumentar. Ele é inteligente, ele vai me passar umas dicas. Olha o filho, hein? Chega a semana que começa ali as férias, o rapaz chega e fica realmente uma semana ali com o pai. E o pai diz assim, meu filho, aproveitando que você está aqui comigo uns dias, você é inteligente, está estudando, está formando aí para advogado. Às vezes nem falou advogado, está formando para advogado, né? É assim que às vezes uma pessoa mais velha fala. É muito bonito ver esse linguajar tão simples, eu gosto muito. E ele, conversando com o filho fala para ele, pai, o senhor está ficando louco? Aumentar o seu comércio numa época dessa? O senhor não ouve rádio? Não lê jornal? Não vê televisão? Naquele tempo não tinha internet. Pai, o Brasil está quebrando. O Brasil está vivendo a maior crise dos últimos tempos. Fica do jeito que o senhor está, não investe em nada não, porque senão o senhor vai perder tudo. Escuta o que eu estou falando para o senhor. O pai colocou aquelas palavras no coração e deu razão para o filho. Como não vou fazer o que meu filho falou? Não vou investir em nada não. Meu filho disse que está todo mundo quebrando, que a crise está aí. Ele está formando para advogado. Ele não falou essas coisas aí da boca para fora, ele sabe o que ele está falando. Bom, o filho foi embora e o senhorzinho foi levar a sua vidinha normal. Só que aí ele realmente não investiu, né? Tinha uma cadeira quebrando, ele não arrumava, uma mesa dava um problema, ele não arrumava, um copo quebrava, ele não repunha, de repente alguém passava ali, já não tinha aquele suco gostoso mais, porque ele não investia ali na colheita, pegava qualquer fruta. Ele foi, enfim, desanimando, o movimento foi caindo, até que ele fechou o comércio. E ainda disse que o filho tinha razão, que realmente a crise estava aí, por isso que ele quebrou. Se ele tivesse investido e não desse ouvido ao que o filho falou, provavelmente teria dado certo, porque a clientela estava lá, o movimento estava ali, não tinha como dar errado. As pessoas só sumiram porque ele parou de investir, parou de dar aquela atenção, ouviu a negatividade das palavras do seu filho. Agora veja bem a outra história que eu quero te contar. Dizia-se aí que num lugar tinha uma lagoa muito grande, e ali vivia uma comunidade de ranzinhas. E elas eram muito divertidas, muito esportivas, e elas faziam algumas coisas de tempo em tempo. E uma dessas coisas que elas faziam era uma corrida. E elas marcaram uma corrida para um tal tempo, né, para um tal dia. E o trajeto era andar tantos quilômetros, né? E lá perto da lagoa, bem lá na frente, tinha uma torre muito alta. Então quem cumprisse o trajeto correndo e subisse na torre e chegasse lá em cima primeiro seria a vencedora e tinha lá um prêmio delas, né? E chega o dia, aquele tanto de ranzinha participando e, é claro, a maioria não participando. E ao longo do caminho foram formando grupinhos. Uns para torcer a favor, outros para torcer contra. Outros estavam ali só para fazer farra, só para desanimar as concorrentes ali, as competidoras. Dá-se a ordem da largada e as ranzinhas correm com tudo, todas louquinhas para vencer a corrida e conquistar ali o prêmio que lhes era oferecido. E ao longo do caminho, umas torciam para um amigo, torciam contra uma que era mais inimiga,
e você vai vencer, mas a maioria dizia, você não vai vencer, você não vai chegar lá. Era mais desânimo do que ânimo no meio ali das aglomerações e das torcidas. E como era um trajeto longo, as ranzinhas iam cansando e as mais malvadas que estavam no meio da torcida diziam assim, você não vai conseguir, é melhor desistir agora, bebe uma água, fica por aqui. E as ranzinhas iam uma a uma desistindo, ouvindo o que era falado para elas. Mas algumas seguiam firmes. Mas já lá no fim do trajeto, já tinha lá umas 3, 4, e algumas muito cansadas, e a torcida gritando, você não vai conseguir, você vai cair, para por aqui, descansa, pega uma sombra, você está bufando. E por fim, pararam praticamente todas, só ficou uma. E ela continuava correndo. E o povo falando para ela, para, as outras parou tudo. Ô, sem juízo, para também, você não vai aguentar, você vai morrer no meio do caminho, o trajeto é longo, esse ano fizeram uma prova muito difícil, impossível cumprir esse trajeto. Mas ela não dava ouvidos. Quando vê, ela já está subindo a torre, e as ranzinhas gritando lá de baixo, você vai cair, você não vai conseguir, mas ela foi lá no fim. Ela venceu a corrida. Quando ela desce toda animada para receber o seu prêmio, estava todo mundo admirado. Como é que ela conseguiu? Porque foi a única que não desistiu. Olha o tamanho desse trajeto, um movimento psicológico contrário aí para fazer ela desanimar, e ela não desanimou. Sabe por que ela não desanimou, meus irmãos? Quando foram ver, ela era surda. Como era surda, ela não escutou aquelas palavras negativas, aquelas palavras de desânimo. E ela venceu. Então aqui fica 2 exemplos. Aquele senhorzinho escutou a voz negativa e ele acabou fechando o seu comércio, acabou quebrando. Quase que perde o sítio, quase que perde o ânimo pela vida, pela decepção. E essa ranzinha aqui venceu, porque ela não escutou, era surda. Então eu vou dizer para você, a ordem para você vencer nesse momento, você que está desenvolvendo alguma coisa, sonhando, a vida inteira lutando, parece que as coisas não deem certo, muda alguma coisa agora. A palavra de ordem para você, para encerrar essa mensagem, finja-se de mudo e finja-se de surdo. Você tem uma família, uma esposa, um esposo, filhos, são de confiança, é os que você tem aí do seu lado, são os que você tem do seu lado. Nesses você acredita, você conhece seu esposo, seus filhos, é diferente da história. Mantenha em segredo aí o que você tem com a família e você vai vencer. Não sai mostrando para os outros familiares fora da sua casa, não. Não pense que você tem amigos sobrando, não. Trabalha no oculto, conversa com Deus, ore ao Senhor, mostra para Ele o seu projeto, fala para Ele o que anda acontecendo ao longo dos anos. Senhor, não está dando certo, por isso, por aquilo, mas hoje está uma resposta. Pode ser por alguma coisa que você falou, ou você tem essa ansiedade para falar, não fale. Não conta o que você conquistou até agora, não fica falando sobre o seu casamento, nem com a melhor amiga, não fica elogiando filhos para ninguém. Preserva a sua família, a gente está num tempo difícil, cuidado com as redes sociais, não vai postando tudo. Tem gente que compra um carro, posta, tem gente que compra uma casa, posta, compra uma bicicleta nova, posta, está de emprego novo, posta, aumentou o salário, teve promoção, posta. Não se exponha, a internet é uma praça pública, ali tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente boa, mas tem gente ruim também. Está no tempo, meu irmão, está no tempo, minha irmã, da gente segredar melhor a vida. Faz o que você tem que fazer. Quando der certo, aí todo mundo viu, mas viu porque aconteceu, não porque você saiu mostrando. Porque chega uma hora que a luz reflete tão forte que todo mundo vai ter que ver essa luz. Mas, no momento, fique em paz. Finja-se de surdo, como falei. Finja-se de mudo. Entrega para Deus, faz a sua parte, trabalha. Trabalha muito se for preciso. Mas você vai vencer. Hoje a mensagem é essa, tá bom? Uma mensagem que está te ajudando na realização do seu sonho. Aqui em casa nós somos assim, tá? Quando alguém percebe, já está feito. Fica só entre nós e a família. Ah, mas você comprou isso? Vocês fizeram aquilo? Então, Deus preparou. Mas não foi porque a gente tocou trombeta. A inveja está aí, a cobiça também.
são duas irmãs perigosas. Repito, a inveja é aquela que quando uma pessoa tem, ela quer ter uma coisa igual a que você tem. Cobiça é pior ainda. Ela quer ter o que você tem. Por isso, muita oração, muita consagração, muita santificação. O mundo de hoje não é o mundo de 20, 30 anos atrás. Esquece, aquele mundo, aquele tempo não volta. Isso tudo já é cumprimento da palavra de Deus. Deus te abençoe.